Bom dia, senhores deputados. Temos quórum de funcionamento. Queria começar por agradecer à senhora Arminda Albuquerque a disponibilidade que teve em se dirigir e estar aqui hoje connosco. Eu pedia que se identificasse. Maria Arminda Bernardo Albuquerque. Muito obrigado. Dizer qual é o objeto da 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarate. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que no dia 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Nacional Adelina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Pedia que prestasse juramento, que jura dizer a verdade e somente a verdade. Juro dizer a verdade e somente a verdade. Muito obrigado. Dizer que informar que o falso depoimento implica ou não depoimento implica com a prática do crime punido com pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Vamos ter uma ronda para já de perguntas dos vários grupos parlamentares e dos representantes familiares das vítimas e depois, se for necessário, uma segunda ronda. Dizer se pretende fazer alguma intervenção inicial ou se quer passar já à fase de perguntas. Passamos já à fase de perguntas. Muito bem. Eu dava a palavra ao Dr. Luís Filipe Rocha. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sra. Arminda. Bom dia. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-la, agradecer a sua disponibilidade para aqui estar. Obrigada. E queria, em meu nome, em nome do Augusto Cid e, no fundo, da Comissão Parlamentar, transmitir-lhe um pedido de desculpas. Não, obrigada. Transmitir-lhe um pedido de desculpas que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito foi proferido pelo Sr. Professor Freitas do Amaral, em seu nome pessoal e em nome do Governo a que presidiu durante um mês após o desastre de Camarate, uma vez que só agora se teria dado conta de como o comunicado do Governo dessa altura, no dia 11 de dezembro, atribuiu ao piloto Jorge Albuquerque responsabilidades no eventual acidente que esse comunicado considerava ter acontecido e que depois se vieram a revelar infundadas. Confrontado exatamente com essas acusações de deficiências da operação que teriam sido praticadas pelo piloto e como tal foi injusto e veio a condicionar não apenas a investigação, mas também o relatório final da Procuradoria-Geral da República, que chegou a acusar o piloto Jorge Albuquerque de homicídio por negligência, o Sr. Professor Freitas do Amaral pediu a mim e ao Augusto Cid que transmitíssemos aos familiares do piloto Jorge Albuquerque o seu pedido de desculpas pessoal e em nome também do Governo a que presidiu. Queria fazer-lhe uma primeira pergunta, que é a seguinte. Gostaria que nos relatasse tudo o que se conseguir recordar e lembrar do que lhe terá sido dito pelo seu marido na madrugada do dia 4 de dezembro de 1980, quando chegou do aeroporto depois da viagem que trouxe o General Soares Carneiro do Porto e lhe terá referido a viagem que no dia seguinte iria voltar a fazer para o Porto. Gostaria que nos relatasse tudo o que se conseguir lembrar. Muito obrigado. Ora bem, o meu marido, quando saiu para o voo, disse-me que chegava mais ou menos à mesma hora do dia anterior. Eu àquela hora acordei e, como ele ainda não tinha chegado, fiquei à espera de sentir chegar. Como demorou muito tempo, eu levantei-me e, passado um bocado, telefonei para o aeroporto e disseram-me que o avião já tinha chegado. Eu fiquei à espera e logo a seguir senti o meu marido chegar no carro e eu disse assim, olha, eu já estava preocupada. E ele disse assim, olha, não te preocupes, que as más notícias chegam logo. E eu disse assim, ainda bem que a campanha acabou. E ele disse, amanhã ainda tenho mais um voo com o Sá Carneiro. E estava no aeroporto à minha espera para marcar o voo, para falar comigo. E ele disse-me que foi uma pessoa que da comitiva, não sei, de Sá Carneiro, que foi ter com ele
para agendar o voo para essa noite. E eu perguntei, mas tu falaste mesmo com o Sá Carneiro? Não, era uma pessoa que estava da comitiva, eu não sei se ele disse secretário ou o que fosse. E ele disse, mas ainda me vão telefonar para marcar a hora. E pronto, depois foi-se deitar e eu levantei-me mais cedo e ao meio-dia toco o telefone e era, só um segundo, eu vou tirar um papel porque eu às vezes baralho-me quem foi primeiro a telefonar e quem não foi. Eu na altura apontei porque eu sabia que era importante que me ia esquecer, porque a minha memória é fraca. Eu apontei na altura e só para não baralhar. E era da parte do Sr. Primeiro-Ministro para marcar a hora, porque o meu marido, quando chegou, não tinha hora marcada e ficou marcado para as 7h30. O meu marido, pois eu fui chamar o meu marido e ele é que veio atender o telefone. E ele depois almoçou, foi para o aeródromo, Tis, e às 4h telefona-me da parte do Sr. Ministro da Defesa para antecipar a viagem para as 7h. E foi isto. Ele saiu de casa por volta das 5h30. 5h30, 6h, talvez. E foi assim. Em relação a esses 2 telefonemas, não registou, e se calhar também não foi dito, o nome de quem terá telefonado. Não, eram o primeiro duas senhoras, mas duas senhoras, diferentes. a primeira da parte do Primeiro-Ministro, a segunda da parte do Ministro da Defesa. Exato. Disse-me que o Jorge Albuquerque saiu para o aeroporto por volta das 6h? 5h30, 6. Ok. Não voltou a contactar com ele, depreendo. Não. Independentemente do que se passou em Camarate, quer nos primeiros tempos a seguir à tragédia de Camarate, quer ao longo destes anos, foi alguma vez ouvida, foi alguma vez questionada sobre estas questões? Estas que acabei de dizer, não. Apareceu, foi a da Comissão Normal que, como é que se chama, para o relatório, né? Para fazer da Aeronáutica Civil? A Aeronáutica Civil, exato. Portanto, foi ouvida pela Aeronáutica Civil, sim, para efeitos do inquérito que a Aeronáutica, sim, Civil realizou, da investigação. Sim. Nunca foi ouvida pela Polícia Judiciária? Sim. Ela contactou-me várias vezes. E relatou estes factos? Não. Nem me perguntaram, não é? E então foi contactada, Sra. Dona Arminda, pela Polícia Judiciária para que fim? Porque eles estavam em investigação, não é? Estavam a investigar e iam-me fazer perguntas, mas eu não me lembro das perguntas. Pronto. Lembra-se que sobre estas perguntas concretas, sobre isto, não. Factos concretos, não foi? Não. Foi ouvida pela Aeronáutica Civil e pela Polícia Judiciária? Sim. Nunca foi chamada por nenhuma das comissões parlamentares de inquérito aqui ao Parlamento? Não. Não tenho mais nada sobre
Presidente. Muito obrigado, Dona Arminda. Muito obrigado. Os restantes representantes dos familiares, Sr. Augusto Cid, faz favor. Arminda Albuquerque, eu sei que tem o brevet de piloto. Sim. Tenho. Quando lhe disseram as razões da queda do avião, o que é que pensou? Naquele momento, eu, como conhecia a qualidade de piloto do meu marido, olhei para o céu, não vi tempestades, não vi nada de que indicasse um problema extra, né? Eu deduzi logo que era sabotagem, porque ele era muito bom naquilo que fazia, né? E a temperatura até ajudava, que estava frio, dava, se parasse o motor, segundo disseram, ele resolvia, porque eu assistia a paragens de motor, com ele aos comandos, a instrução, e via a rapidez e a presença de espírito com que ele resolvia o problema, né? E numa pista daquelas... Arminda, viajou muito com o seu marido ou não? Sim, algumas vezes. Ele próprio me fez algumas verificações. Não percebi. E como ele viajava por Moçambique, eu de vez em quando ia com ele. Muito obrigado, Sr. Augusto Cid. Dona Eva, faz favor. Bom dia, Dona Arminda. Só para pedir se não podia pôr o microfone um pouco mais em frente da sua boca. Mais nada. Obrigado. Obrigado. Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Okay. Só uma... Bom dia, Sr. Arminda. No dia, quando ele chegou, no dia 4 de dezembro do Porto, quando ele chegou a casa, não lhe disse que já tinha sido contactado quando aterrou, no sentido de ter que fazer um voo nesse dia ao fim da tarde? É porque eu tenho uma ideia de que o seu marido, quando chegou do Porto, quando aterrou, logo nessa altura lhe disseram que ele provavelmente iria ter que fazer um voo ao fim da tarde, ou não foi assim? Isso é no dia 3, não? Quer dizer, no dia 4 de madrugada, quando chegaram do Porto. Ele, quando chegou do Porto, como eu relatei, eu estava à espera dele, aí é que ele me disse que tinha mais um voo, porque o contactaram no aeroporto, quando ele chegou. O contacto do Gabinete do Primeiro-Ministro não foi feito por telefone, foi feito no aeroporto quando ele chegou, não é? No aeroporto foi contactada por uma pessoa do sexo masculino que ele diz que era da parte do Sá Carneiro. Ele até me disse que o Sá Carneiro estava lá, agora não sei. Mas isso foi portanto, no próprio aeroporto, quando o avião aterrou, não é? Quando veio do Porto. É que uma pessoa do gabinete terá dito que ele então ia ter que viajar nesse dia outra vez. Foi isso ou não? Ou não foi assim? Como? Desculpa. Desculpa, então sou eu que estou a perceber, que não estou a perceber. Quando o seu marido lhe disse que alguém do gabinete do Primeiro-Ministro lhe disse... Não era do gabinete. Quando chegou ao aeroporto ele não falou em gabinete, ele falou só a Sá Carneiro, não é? Andava em campanha, era a campanha. Então foi no próprio aeroporto que uma pessoa ligada ao gabinete do Primeiro-Ministro lhe disse que ele teria que viajar nesse dia ao fim da tarde novamente, não é? Ou não? Sim, ele disse que estava ligado ao Dr. Sá Carneiro, não é? E era do sexo masculino ou feminino? Masculino. Não se recorda o nome, não é? Não. E se eu disser um nome, pode ter alguma ligação ou não? Não sei se o meu marido me disse. Nunca lhe falou no nome do Sr. António Penaguião? Eu sei quem é, mas não me lembro se ele falou isso. Eu sei quem é, mas não sei. Ok, obrigado. Nada. Muito obrigado, Dr. Alexandre Patrício Gouveia. Do Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Sra. Arminda, uma questão apenas. Há pouco disse-nos que
que ligaram do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro ao meio-dia Sim. para confirmar a hora do voo, Para marcar. 19h30. Para marcar, 19h30. Tem certeza que foi ao meio-dia? Não terá sido um pouco mais tarde? Não terá sido por volta das 14 horas, 13h30, 14 horas? Recorda-se se foi mesmo ao meio-dia? Eu marquei, agora é impossível, Naturalmente. eu marquei aqui 12 horas, não é? Quando diz meio-dia, porque acha que foi a hora do almoço? E eu explico-lhe porquê, porque já tivemos aqui a secretária do Sr. Primeiro-Ministro que nos disse que, de facto, que isso ficou decidido mais perto das 2 horas da tarde. Eu fiz este apontamento 1 mês ou 2 meses depois. Ok. De maneira Portanto, que não consegue precisar. Não Tomou nota, de facto, não das 12 horas, sim, não consegue não consigo dizer se foi mesmo às 12 horas, se foi um pouquinho mais tarde. Eu tenho quase a certeza que foi às Foi 12. mesmo às 12. Sim, Tá. Muito obrigado. nada. Muito obrigado, Sr. Deputado José Ribeiro e Castro. Muito bom dia, Sra. Arminda Albuquerque. Cumprimento-a também, por si e pelo seu falecido marido, e agradeço-lhe a sua presença perante a Comissão. Esta questão foi uma questão bastante discutida no começo deste processo, por causa de um debate que se formou sobre a hora a que o Dr. Sá Carneiro teria decidido viajar neste avião e, portanto, sobre a questão de se teria havido tempo ou não teria havido tempo para preparar um atentado que fosse dirigido contra ele. Esse é o contexto desse debate, como, por certo, a Sra. Arminda também acompanhou, porque isso foi objeto de várias notícias e compreensivelmente, a Sra. Arminda terá seguido essas notícias, essas questões. A ideia que eu tenho, que eu formei na altura, é que a fonte da notícia que o seu marido lhe deu teria sido o próprio engenheiro Adelino Amar da Costa. Isto é, que o engenheiro Adelino Amar da Costa, ao chegar do Porto, teria dito ao seu marido, a despedir, olha, amanhã vamos outra vez e levamos o Sá Carneiro. Foi a ideia que eu formei. O que poderia conferir com esta ideia, quer dizer, o engenheiro Adelino Amar da Costa já tinha posto no seu espírito que ia dizer ao Dr. Sá Carneiro para usar o mesmo avião, mas ainda não tinha tido essa conversa. O que fazia todo o sentido. O que fazia todo o sentido que fosse assim. Bom, eu próprio faria assim, pronto, se eu fosse viajar com o Alexandre Patrício Gouveia, dizia, amanhã levo o Alexandre Patrício Gouveia. Mas ainda não lhe disse nada, ele ainda não sabia de nada. E, portanto, e depois isso se confirmava. E, portanto, isso, por um lado, conferiria que os pilotos Jorge Albuquerque já tivesse no seu espírito que provavelmente o Dr. Sá Carneiro viajaria nesse avião no dia seguinte, e conferiria com aquilo que nos dizem fontes do gabinete do Dr. Sá Carneiro, que essa decisão só teria sido efetivamente tomada, algures ao final da manhã do dia 4, e executada imediatamente a seguir. Como aparentemente foi assim, agora não me recordo, mas acho que, quer dizer, além da comunicação que foi feita para si, não é? Ou que lhe chegou ou através do Gabinete do Ministro da Defesa, isso confere também, salvo erro, com depoimentos de elementos do Gabinete do Ministro da Defesa, e há o cancelamento das viagens da TAP, que também é feito, creio que da parte da tarde desse dia. O que, pronto, fundamentalmente, o depoimento da Sra. Arminda Albuquerque traz de novo é que não foi assim como se formou no meu espírito, mas que teria estado um elemento do gabinete do Dr. Sá Carneiro à chegada do avião na noite de 3 para 4, cerca das 3, 4 da manhã, no aeroporto, e que terá abordado diretamente o seu marido, no sentido de o informar que o Dr. Sá Carneiro viajaria nesse avião no dia seguinte. E, portanto, eu pedi-lhe que confirmasse, de facto, se tem mesmo uma memória clara de que foi isso de que o seu marido lhe disse. Portanto, e, de facto, ainda essa pessoa passa a ter uma grande importância esse emissário, não é? O Dr. Sá Carneiro passa a ter uma grande importância neste contexto,
Porque aparentemente ele próprio saberia coisas que o próprio gabinete do Dr. Sá Carneiro não saberia. Eu acho que se fosse o Dr. Adelino Amaro da Costa, ele tinha dito que... Porque, olha, foi o Ministro da Defesa, foi o... mas... não me parece, da maneira como ele falou da pessoa, não era uma pessoa... a ideia que eu tenho não era um... Não estava num estatuto tão alto, não é? Da maneira como o meu marido falou. E ele disse-lhe que era uma pessoa do Dr. Sá Carneiro ou do General Soares Carneiro? Porque na altura algumas das pessoas misturavam-se. Nós estávamos na campanha eleitoral. Ele disse Sá Carneiro. Sá Carneiro. E, portanto, o avião estava ao serviço da campanha, portanto, podia ser... Ele disse, estavam à nossa espera. Sim, isso eu sei que estavam pessoas, até que sei de uma pessoa que estava lá à espera, mas não era do gabinete do Dr. Sá Carneiro. Seria... E aparentemente também não tinha esse conhecimento. Portanto, era uma pessoa do lado do Dr. Sá Carneiro que terá dito isso, que disse isso ao seu marido, que lhe transmitiu nessa noite. Exato. Muito obrigado, Sr. Arminda. Sr. Augusto Cid, faz favor. Sr. Augusto Cid, faz favor. Tem palavra. Sr. Arminda, o seu marido viajou várias vezes com o Ministro da Defesa. Essa parte aí já não me lembro. Ele conhecia bem o Ministro da Defesa. Como? Ele conhecia bem o Ministro da Defesa. Talvez não sei. Não sei, isso eu não sei responder. Eu não me lembro de todos os voos que ele fez, não é? Como é que ele reagiu quando lhe apreenderam o avião? Ele procurou a solução, não é? Para não deixar a campanha sem descalço. Ele pensou logo no avião que ele tinha ido buscar a Venezuela, que foi o que caiu, e que, em termos de legislação, eu acho que não estava legal. Ele pediu ao piloto georgiano para passar a fronteira e ir à Espanha e vir, para ele ficar legal, porque precisava do avião para a campanha, para continuar com os voos, porque não encontrou mais nenhum avião e aquele estava ali disponível e só por uma questão no papel, não é? E o piloto georgiano assim fez o voo e pronto, e a campanha continuou. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Não havendo mais questões, eu agradecia à Sra. Dona Arminda Albuquerque a disponibilidade que teve, a forma como respondeu às perguntas, agradecendo essa disponibilidade, dou por encerrada a sessão, esta reunião, tendo nós uma audição às 15 horas da Sra. Dona Filipa Lavanchi. Muito obrigado. Eu também tenho que vir a essa... Não. Aqui já... Sr. Presidente, desculpe. Faz favor. Tinha aqui dois requerimentos. Então, nós possível esperamos que a votarmos. Sra. Dona Arminda saia, se ausente, e nós falamos sobre essas questões. Sim, senhor.